Vamos começar aqui. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Esse do cartunzinho aí? Tô sim. Não? Tô. Ok. Então vamos lá. Esses aí são os autores, né? A partir de agora a gente entra aí no nosso outro bloco da matéria, né? Com uma ideia aqui apresentar para vocês as bases da sociologia, né? A gente já falou aqui de alguns conceitos básicos, um pouco da história da sociologia, um pouco dos precursores ali do Comte, etc. A gente vai entrar hoje para o conjunto de autores que realmente desenvolveram de uma maneira consistente um pensamento sobre o que é a sociedade moderna, a sociedade que nós temos as bases dela hoje em dia, né? Então, assim, a gente não vive mais, né? Não se considera mais que a gente ainda viva numa sociedade moderna. Afinal, esses autores aí são autores que viveram no século XIX e no início do século XX, né? Muitas transformações aconteceram depois deles, né? E vem acontecendo de uma maneira cada vez mais acelerada, principalmente na área de tecnologia, né? E todas essas mudanças que foram mudanças que aconteceram na área tecnológica, em diversas áreas, vem trazendo profundas mudanças na sociedade. Então, a gente já não se considera mais que a gente viva numa sociedade moderna, mas é algo que já é diferente do moderno, já é para além do moderno. Alguns autores vão chamar de hipermoderno, de pós-moderno. A gente tem um autor aí bem famoso que é o Bauman, que vai dizer que é uma modernidade líquida, ou seja, uma modernidade que ainda é uma sociedade que ainda é moderna, mas que ela está em processo de constante mudança, como as águas, né? Que estão ali sempre se movimentando num estado líquido. Já não é mais uma modernidade sólida, é uma modernidade ali consolidada, rígida, em que tudo acontece de uma maneira exata, né? A gente já vive hoje em tempos de transformação. Mas esses autores, eles, ao entender, né, a sociedade moderna, a gente consegue entender boa parte do que é o mundo pós-moderno ou modernidade líquida que a gente vive hoje, né? Justamente porque eles entendem a base do que é a sociedade moderna. Para a gente entender o que vem depois do moderno, a gente precisa entender o que é o moderno, para a gente saber o que é que permanece e o que é diferente, né, da sociedade que esses autores estudaram para a sociedade que a gente vive hoje, né? Então a gente vai ter aí esses três autores como os clássicos da sociologia, porque eles foram os primeiros, né, a colocar um pensamento, uma reflexão social e um método de se estudar a sociedade a serviço de compreender essa sociedade moderna que se vivia, né? E aí cada um deles vai ter uma metodologia diferente, vai ter um foco de pesquisa diferente, né? Alguns aí nem se consideravam estritamente como sociólogos, como é o caso do Marx aí. Ele não era estritamente um sociólogo, mas o seu pensamento teve muita contribuição e abriu um ramo enorme dentro da sociologia, certo? Uma sociologia, ele fundou, de certa forma, o pensamento dele fundou uma sociologia marxista. Mas a gente tem outros autores aí, como o Durkheim e o Weber, né, que eles diziam que estavam de fato fazendo sociologia, diziam quais eram os seus métodos, né, e começaram a estudar diversos elementos dentro da sociedade e a conceituar isso, né, como uma forma da gente entender como a sociedade funciona, como é a dinâmica da sociedade e como que era a sociedade que eles viviam na época, a sociedade moderna, né? Eles meio que fazendo esse processo da sociologia e meio que eles estavam fazendo uma história do tempo real, digamos assim, né? Uma avaliação do estado das coisas da sociedade atual que eles viviam, né? Então, muitas das áreas que bebem aí da sociologia hoje, como a própria história, como
o jornalismo e etc., a gente vai ter aí a consolidação desses autores dentro da sociologia como autores fundamentais para que a gente possa entender esse processo que foi a modernidade, né? Então, assim, quando eu vou apresentar eles aqui para vocês agora, eu não vou seguir exatamente uma ordem cronológica. Por exemplo, a gente vai começar aqui pelo Émile Durkheim, certo? Que, vocês veem aqui o tempo de vida dele, ele nasceu meados do século XVIII e morreu no início do século XX, certo? Ele, por exemplo, ele é posterior ao Marx, né? Cadê o Marx? Que vai ser o nosso próximo autor, o nosso segundo autor, certo? Aqui. Olha aí, o Marx ele nasceu antes e morreu antes. Só que eu não vou seguir uma ordem cronológica justamente porque a gente já vai entender a partir do Durkheim, que é um francês, né, a relação que ele tem com o Comte, né? Como a gente já veio aqui estudando nas duas últimas aulas, a gente tem o Comte, a ideia do positivismo, da física social, né? E aí o Durkheim, embora ele não seja identificado exatamente como um positivista, ele teve uma influência grande do positivismo, certo? Então já vou trazer essa conexão direta, porque o Durkheim ele aproveita, ele bebe desse positivismo lá do Comte, embora ele especifique, né? Lembram lá que o professor Paulo falou, olha, o Comte ele não era um cientista importante dentro de uma área específica do saber, mas ele era um organizador do conhecimento que existia, né? Ele tentava ali, a filosofia dele era de classificar o conhecimento sobre o mundo, né? E ele é o primeiro que vai dar a ideia do surgimento de uma sociologia, de uma física social, né? Do entendimento da estrutura das leis gerais da sociedade. E o Durkheim ele vai partir desse ponto de vista, só que o Durkheim ele já vai se dedicar especificamente à fundação própria da sociologia. Ele vai se dedicar à fundação da física social que foi mencionada pelo Comte, né? Ele vai pegar essa ideia e vai dizer, olha, agora, de fato, isso aqui é uma ciência própria que tem um objeto de estudo, tem um método, tem seus próprios conceitos, é uma área própria do saber científico. Então a gente considera que o Durkheim ele foi, de fato, o fundador da sociologia como uma ciência, né? Como uma área dentro do campo científico, certo? Vocês estão escutando, acompanhando aí, né? Ok, então vamos lá, vamos seguir. Então, o que é que a gente vai ter aqui? O Durkheim, né? Como que a gente pode resumir aqui o pensamento do Durkheim? Então, ele é um herdeiro do pensamento positivista, né? Como eu falei para vocês, por isso que a gente está começando por ele, para a gente não perder o bonde lá do positivismo, que a gente já viu. E o Durkheim compartilhava a ideia de organicismo, né? Ou seja, entendia a ideia da sociedade como um organismo vivo. Essa ideia do organicismo, olha lá, eu acho que eu não mostrei esses slides aqui, esses dois últimos para vocês, né? Justamente porque eu já pretendia convidar Paulo e aí eu acabei que deu espaço para ele e não passei os meus, mas eu fiz só dois aqui sobre um resumo aqui do Comte, né? Do positivismo. A perspectiva da física social, né? Ou seja, a ciência para Comte é a principal chave do crescimento intelectual e moral da sociedade. Então, para intervir de forma eficaz na sociedade, era necessário entender como ela se estrutura. Da ideia de entender as leis gerais, assim como na física você tem as leis gerais da gravidade, do funcionamento das leis naturais, né? E ele pretendia fundou a sociologia de uma certa forma, aproximando com a ideia da física, né? Então seria possível por meio de uma ciência, né, que ele não desenvolve, ele só dá esse insight, essa ideia de como fundar essa ciência, né, que se colocasse para analisá-la. Primeiramente, o nome dessa ciência na teoria de Comte seria física social, né, e era necessário que ela tomasse um rigor metodológico para si, assim como as ciências da natureza.
Então, esse parte aqui que está destacada foi a tarefa que o Comte não fez. E quem vai pegar para fazer isso é exatamente o Durkheim, certo? Quem tomou o rigor metodológico e definiu como iria funcionar essa ciência foi o Durkheim. Por isso que a gente parte aqui dessa conexão com o Comte, né? Então, mais tarde, Comte nomeou sua ciência de sociologia. Todo esse conjunto teórico se tornou uma espécie de movimento e tal, que ficou conhecido como positivismo. E aí, dentro dessas ideias que o Comte colocava, ele fazia aqui, né, a teoria positivista da sociologia, ele fazia uma transposição das ciências naturais, como eu já falei para vocês, da física, no caso, para as ciências humanas, e acreditava que poderia postular as leis universais a respeito da sociedade. Sociologia positivista entendia a sociedade como organismo. Olha lá, é essa ideia que o Durkheim vai herdar do positivismo. Ou seja, né, portanto, a sociedade deveria estar em harmonia e equilíbrio, assim como o organismo, né? O organismo, nosso organismo, como de qualquer outro ser vivo, ele precisa estar em equilíbrio e para que ele funcione, né? Então a ideia do Comte era de que a sociedade, assim como um organismo, ela deveria ser um organismo vivo que deveria estar sempre em equilíbrio. Porque quando as coisas se desequilibram na sociedade, a gente vai ter problemas dentro dessa sociedade, né? Então, para ele era necessário entender as leis gerais de funcionamento da sociedade para que a gente sempre mantivesse a harmonia e o equilíbrio dentro da sociedade, né? Assim como o organismo vive, para que funcionasse adequadamente. Não por acaso, o lema Ordem e Progresso, presente na bandeira do Brasil, é a síntese do pensamento positivista, como entre os militares que incorporaram a nossa bandeira. Isso aí a gente já falou lá na última aula, né? Então, o Durkheim ele vai se apropriar dessa ideia da sociedade como organismo vivo, né? Ele vai herdar lá do pensamento positivista essa ideia de sociedade como organismo vivo, né? Então, Durkheim estabeleceu para a sociologia um campo próprio de estudo. Ok, isso aqui eu já falei. Então ele vai dizer, olha, já que a sociedade é um organismo vivo, né, a gente precisa entender como esse organismo funciona para que a gente equilibre ele da melhor maneira possível, né? Ele herda essa ideia aí do Comte. E o que é que seria esse equilíbrio, né? Seria o que ele vai chamar de coesão social. Vocês já ouviram falar desse termo, coesão? Já ouviram falar? Por exemplo, assim, aula de português, de redação, né? Quando o professor fala assim, o seu texto aqui ele está precisando de mais coesão. Já ouviram isso? Esse termo, coesão textual? Já. E o que é que vocês entendem por isso? Conexão? Mais alguma ideia? Além de conexão, todo mundo concorda aí com o Anderson? Sentido, interação mútua. Muito bem, isso aí. Harmonia também, exato. O que é que significa um texto coeso, por exemplo, gente? É um texto que ele está costurado. Como assim? O começo, a introdução, vamos lá. Se a gente pegar aquela fórmula de texto clássico, né? Que a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que é um texto coeso, por exemplo, uma redação coesa? É você ter a introdução apresentando o que vai ser desenvolvido no desenvolvimento e, depois de desenvolvido, você vai chegar a uma conclusão de acordo com aquilo que você apresentou no início e o que você desenvolveu. Ou seja, todas as partes do texto estão integradas, estão em harmonia umas com as outras, né? É exatamente isso. Elas têm uma conexão, um sentido, uma interação mútua, como vocês colocaram aí, certo? Então a coesão é exatamente isso, a conexão, né? A ligação, né? Então, para o Durkheim, o que é que uma sociedade como organismo vivo precisa ter? Conexão, harmonia. Se as pessoas não estão integradas, não estão conectadas, a sociedade não vai funcionar bem, né? E o indivíduo não vai ficar bem caso a sociedade não funcione bem,
certo? Então, se a sociedade não está bem, o indivíduo não está bem. Essa é a ideia do Durkheim, certo? Por quê? Porque para o Durkheim a sociedade ela é maior do que o indivíduo. Como assim, Ivan? O que é que você quer dizer com isso? A sociedade ela é maior que o indivíduo no sentido que, lembrem lá das primeiras aulas, o conceito de socialização e tudo mais. O que é que acontece? Nós, seres humanos, a gente nasce cru, de instintos e tudo mais. A gente nasce com uma capacidade enorme de quê? De aprender. Tudo que a gente aprende para viver na sociedade, a gente aprende por meio de outras pessoas. A língua que a gente fala, se não fosse a língua que a gente fala, a gente não teria acesso às ideias, né? Já pararam para pensar que a gente pensa por meio de palavras? Quando a gente está refletindo sobre alguma coisa? A gente pensa por meio de, né, de palavras que a gente entende, né, de textos que nós fazemos sobre nós mesmos e sobre a vida, né? Se a gente não falasse nenhuma língua, não tivesse aprendido, será que a gente ia conseguir ter esse grau de reflexão que a gente consegue ter sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as coisas? E essa língua, por sua vez, que a gente usa para dar sentido a tudo, a gente aprendeu sozinho? Não, a gente aprendeu com a sociedade. E quem ensinou pra gente, aprendeu por sua vez com a sociedade. É nesse sentido que o Comte quer dizer que a sociedade ela é maior do que o indivíduo, né? E que a sociedade ela não pode ser entendida só como um monte de indivíduos juntos. Não, esses indivíduos eles estão conectados. As suas ações são todas interconectadas. O meio de vida que a gente tem é o meio de vida que a gente tem por estar vivendo em sociedade. Com certeza, se a gente vivesse num mundo isolado de outros indivíduos, a gente faria coisas diferentes do que a gente faz hoje. Ou seja, toda a nossa vida ela é definida pelo fato da gente viver em sociedade. Ivan, uma coisa aqui que tu estava falando isso aí, que me lembrou que, tipo assim, a gente é moldado, como tu falou, a gente é moldado quando a gente entra dentro dessa sociedade, e que essa sociedade, nossa vida é pensada pra gente desde tudo, tipo assim, seja de dentro da nossa casa, onde é que as pessoas, por exemplo, onde é que seus pais querem que você estude, ou quer o que você faça na sua vida para você ganhar a vida, e até a roupa que a gente veste, que é pensada pra gente. Exatamente. Tipo assim, não importa o quão, sei lá, o quão alternativo você pensa que você é, aquela roupa que você usa foi pensada pra você. Exatamente. Até a maneira de ser alternativa, você aprende observando outros grupos. É ou não é? Não tem o grupo dos alternativos? Exatamente. Então, a gente vai vivendo e vai observando sempre dentro, integrado nessa dinâmica. Tudo aquilo que a gente deseja fazer, que a gente tem vontade de fazer, que de algum modo a sociedade influenciou na gente, né? De algum modo essas coisas, as ideias que a gente desenvolve e tudo mais, chegaram em nós e partiram de nós por meio da nossa conexão com a sociedade. Então é por isso que o Durkheim ele vai dizer, olha, a sociedade ela é maior do que o indivíduo. Ela molda o indivíduo, né? E a gente viver em sociedade não é só um monte de pessoas isoladas, não, a gente está integrado, né? A gente não está aqui um monte de pessoa, cada um no seu mundo, na sua vida, até numa visão inicial até parece que sim. Só que se a gente parar para pensar que cada um de nós é o que é porque teve uma série de contextos de conexão com os outros e comunicação e etc, que fizeram ser quem a gente é e viver a nossa vida aparentemente isolada, né? A gente vai entender que, na verdade, ela não é a sociedade, olha lá, como diz o Durkheim aqui nas palavras dele, a sociedade não é uma mera soma de indivíduos. Os indivíduos que integram a sociedade estão interconectados por meio de laços sociais, certo? E esses laços promovem a coesão social,
ou seja, a integração das partes, formando um organismo, né? Ou seja, se a gente age de acordo com aquilo que a gente aprendeu dentro da sociedade, o resultado geral das nossas ações vai ser o resultado geral para onde a sociedade vai estar se encaminhando. Por mais que individualmente a gente não tenha poder de manipular a sociedade, as nossas ações e as ações de todos no conjunto, na soma, né, na soma integrada, olha lá, nós somos todos integrados, vai conduzir a sociedade para um determinado caminho. E é assim que as mudanças vão acontecendo, né? Então, o que é que acontece? Como que esse indivíduo ele é formado? Ele é formado pela convivência com a sociedade, certo? Então, a ideia aí do Durkheim é entender, olha, se a sociedade é como um organismo vivo e quem compõe as organelas desses organismos são os indivíduos, a gente precisa entender como que acontece essa integração. Olha lá, esses laços sociais, por isso que eu destaquei aqui, né? Então, para Durkheim, a sociedade ela prevalece sobre o indivíduo, né? Ela prevalece ao indivíduo, se impõe ao indivíduo, molda o indivíduo, né? Como a gente acabou de identificar aqui. E isso ocorre através dos fatos sociais. Olha lá, nosso primeiro conceito importante aqui dentro da sociologia do Durkheim, conceito de fatos sociais, fazendo o indivíduo integrar-se aos demais e, por sua vez, refletindo a sociedade, né? Ou seja, na medida em que a gente se integra aos demais indivíduos, a gente reflete a sociedade, ou seja, o conjunto de pessoas, né, que estão ali integrados, que aprenderam com outro conjunto de pessoas anteriores e etc., passou adiante. Ou seja, essa coisa sobre a qual a gente não tem controle, que é o que a gente aprende e passa para frente, principalmente nos momentos iniciais da nossa vida, a gente significa que a gente está refletindo o conhecimento e a cultura daquela sociedade, né? É exatamente isso. Como é que a cultura ela existe, ela se desenvolve? Quando eu nasci aqui no Brasil, significa que eu tenho um gene brasileiro? Não. Significa que a minha convivência com outros brasileiros me fez ter hábitos, crenças, valores que outros brasileiros compartilham. Significa que eu sou igual a todo mundo? Não, mas significa que eu também não sou absolutamente diferente de todo mundo. Significa que a gente está integrado no meio comum. O primeiro meio é a nossa língua, a linguagem que a gente aprende. É o nosso primeiro meio de integração, né? A partir dela, a gente vai começando a absorver os conceitos do mundo e a partir daí a gente vai começando a desenvolver, olha lá, Rafael, o senso crítico perante esse mundo, né? Nenhum menino de 3 anos de idade tem senso crítico ainda. Por quê? Porque ele primeiro está aprendendo ainda o que o mundo é. E se você for tentar colocar senso crítico no menino dessa idade, você vai confundir a cabeça dele toda. Então, primeiro ele precisa aprender a entender o que o mundo é, e a partir daí, com a maturidade que se vai se desenvolvendo, é que você vai tendo condições de pensar de uma maneira mais autônoma, né, o que é esse mundo, até o entendimento desse mundo, né? E aí já é um papel que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Vocês agora já têm a maturidade suficiente para conseguir refletir sobre o mundo, e eu estou aqui oferecendo para vocês, fornecendo para vocês informações, conceitos, né, pensamentos dentro da sociologia para que vocês consigam fazer isso, certo? Nem todos vocês, e a intenção aqui não é essa, vão virar sociólogos, né? Mas eu estou trazendo conceitos aqui, ferramentas para que vocês tenham condições de, a partir desse conhecimento, entender e refletir e ampliar a visão que vocês têm do mundo que vocês vivem, para que vocês possam ter mais autonomia de pensar por vocês mesmos. Essa que é a ideia, certo? Então, continuando aqui, retomando, o Durkheim ele vai dizer, olha, a sociologia ela é a ciência dos fatos sociais. Olha aqui, no slide anterior eu já mencionei aqui, hein? Já foi mencionado, os fatos sociais. Então, Durkheim ele vai dizer que a sociologia
ela é a ciência dos fatos sociais. Olha lá. Durkheim definiu como objeto de estudo da sociologia os fatos sociais. Ou seja, o que é que são esses fatos sociais? O conjunto de instituições sociais que moldam o indivíduo à sociedade. Então estão percebendo aqui a ligação, por que esses fatos sociais são objeto de estudo da sociologia. O que é que a sociologia estuda? O conjunto, né? O coletivo, a coletividade, o conjunto de pessoas. Se o Durkheim está dizendo aqui que a sociedade ela não é uma mera soma de indivíduos, né? Que esses indivíduos eles são integrados pela sociedade. Qual é o papel da sociologia? É entender exatamente o que são essas coisas que integram a sociedade. Certo? O papel da sociologia não é estudar cada indivíduo por si só, né? Nem mesmo a psicologia faz isso. A psicologia pega padrões, né, para tentar entender os casos particulares. E o que é que a sociologia faz? Pega padrão, mas para entender o particular, não, para entender o coletivo. Certo? Então essa que é a ideia. Então o Durkheim ele vai trazer a ideia aqui de que, ok, a sociedade ela é maior do que o indivíduo, ela molda o indivíduo ele é um reflexo da sociedade, ela se impõe ao indivíduo, né? E, portanto, qual é o objeto de estudo da sociedade? São os fatos sociais, que são o quê? São aquele conjunto de coisas, de instituições, olha lá, que vão moldar o indivíduo. O que é que são as instituições? Aqueles espaços pelos quais todos nós passamos e convivemos dentro da sociedade, né? São coisas que imprimem as regras da sociedade em nós. Que espaços são esses? Em primeiro lugar, a família. É dentro da nossa família que primeiro a gente vai entender, né, o que é o mundo, a gente vai conhecer as palavras, a gente vai entender, vai aprender uma linguagem, vai aprender uma língua, vai entender como funciona o processo de estar convivendo com alguém, convivendo em coletivo, entender a necessidade, né, que cada um tem, a gente tem a necessidade, principalmente no início da nossa vida, né, de que outros cuidem de muito de nós. Ou seja, a partir daí a gente já vai se integrando, né, e entendendo a importância da integração da sociedade. Depois daí a gente vai para a escola, vai começando a conviver com pessoas que são de fora da nossa família, depois a igreja, e assim vai. O trabalho, a política, como ela funciona dentro da sociedade, né? A gente acaba sendo inserido e obrigado a estar inserido em todos esses espaços, né? Por mais que o indivíduo ele não seja escolarizado, por exemplo, não passe pela escola, mas ele vai estar em momentos, em lugares dentro da sociedade, convivendo com regras em que ele vai ter que aprender sobre o mundo e aprender sobre as regras e como as coisas funcionam da maneira própria dele, sem ter um professor lá para ensinar para ele, né? E tem muita gente assim, né? E a gente espera, né, que consiga cada vez ter menos, né? Pessoas que não passam por um processo de escolarização, que não têm acesso a entender a escrita, né, as coisas escritas, as palavras, porque quanto mais você pode entender do mundo, e essa é a ideia da educação, mais você pode ter liberdade dentro dele, né? De entender e autonomia, de tomar suas decisões por você mesmo. Quanto menos informação e menos acesso você tem ao saber, mais manipulável você é. É mais fácil de ser vítima da manipulação de outras pessoas. Então a ideia é exatamente de expandir. E a escola, por exemplo, tem esse papel de instituir as regras de convivência, de passar um conhecimento sobre o mundo. Então todos esses lugares, esses ambientes dentro da sociedade vão ter suas regras. Para viver em sociedade, nós precisamos viver sob regras, né? Se a gente viver da maneira que a gente quer e só fazer tudo que a gente quer, né, a sociedade vai se tornar um caos. Vai sair, olha lá nos termos do Durkheim, vai sair do seu equilíbrio, né? Então, algumas regras, todas as regras que existem na sociedade são justas? Não, muitas são injustas. E aí já é um outro processo dentro da sociedade, que são os grupos,
de poder, né, que tentam impor suas vontades. Mas aí já é um outro processo, é um processo político, né? Não é o nosso foco aqui agora. Então o foco é entender o processo geral, né? Que é esse que o Durkheim está apresentando. Então, o que é que ele vai dizer? Os fatos sociais, né, são um conjunto de instituições que vão fazer que o indivíduo absorva as regras e se molde à sociedade. Como ele falou lá no início, o argumento, a sociedade ela molda o indivíduo, ela é maior do que o indivíduo. Portanto, a gente precisa entender quais são os mecanismos que fazem com que a sociedade molde esse indivíduo. Que mecanismos são esses? É o que ele vai chamar de fatos sociais. É o principal conceito da sua sociologia. Certo? Então, ao definir a sociologia como a ciência dos fatos sociais, Durkheim afasta do âmbito da psicologia, né, a sociologia, pois especifica o tipo de comportamento que ela estuda, que é qual? O comportamento coletivo. Então, esse período que vai surgir a sociologia como ciência, que o Durkheim vai estar definindo a sociologia como ciência, é o período também que a psicologia vai estar se estruturando, né, como a ciência do comportamento humano também. Só que enquanto a psicologia tenta entender os processos de comportamento individuais, o Durkheim ele quer entender, ele vai definir a sociologia como um processo que estuda o comportamento coletivo. E para entender o comportamento coletivo, a gente precisa entender o que é que torna todos nós iguais ou todos nós parecidos, com um conjunto de coisas semelhantes que vão formar um todo, que é a sociedade. Essas coisas são principalmente as regras, são principalmente os espaços que vão criar os laços sociais, que vão impor a convivência coletiva para nós. E aí ele vai chamar esses espaços de fatos sociais. Portanto, a sociologia, cabe a ela, o objeto de estudo dela são os fatos sociais. São os mecanismos coletivos que fazem a sociedade ser coletivamente o que ela é. Certo? O conjunto de indivíduos que formam a sociedade vão agir de uma determinada forma, né, coletiva, que eles vão absorver no coletivo. Então, entender como isso acontece é o papel da sociologia. Certo? Então, o que são os fatos sociais, né? Fiz esse outro slide aqui já para deixar um pouco mais claro. Durkheim define os fatos sociais como comportamentos sociais inerentemente coletivos, certo? O que eu tinha acabado de falar. Para que possamos identificá-los, ele criou 3 características. Para a gente entender, o Durkheim está dizendo que qualquer comportamento, que todo comportamento, que os fatos sociais, ou seja, que aquilo que a sociologia estuda, são comportamentos coletivos. Mas qualquer comportamento coletivo é um fato social? Como é que eu identifico exatamente se aquele comportamento ele é coletivo ou não? Certo? E aí é que vem a classificação dele. Então, para que possamos identificar esses fatos sociais, ele identificou, né, 3 características principais. Caso o comportamento coletivo em questão tenha ambas, pode-se dizer então que se trata de um fato social. Então, como é que eu digo se um determinado comportamento ele é um fato social ou não? Quando o Durkheim ele diz aqui essa ideia de fato social, ele está dizendo aqui que é uma coisa inevitável, é um fato. Uma regra dentro da sociedade. Todo mundo vai se comportar por padrão daquela forma. Você pode ter exceções? Claro, toda regra tem exceções. Mas por padrão de comportamento dentro daquela sociedade, é o que ele vai entender por fato social. E o que é que, para identificar esses padrões de comportamento como sociais e não como coisas individuais, o que é que ele estabelece como regras? Ele vai colocar essas 3 regrinhas aqui para a gente verificar se o fato ele é social ou não. Então, quais são as características dos fatos sociais? Primeiro é essa daqui, exterioridade. Certo? Comportamento em questão, né, não se originou no indivíduo, é exterior ao indivíduo. Essa é a característica da exterioridade. Ou seja, é um comportamento social que precede ao qual ele adere. Mas o que quer dizer isso aí, mano? Isso não está escrito dessa forma complicada. Vou simplificar agora. Um comportamento exterior significa um comportamento que você não inventou. Não foi você, indivíduo,
que começou a fazer aquilo por conta própria. Ele já existia antes de você, ou seja, ele é exterior a você. Olha lá, não se originou no indivíduo, é exterior a ele. Então preste atenção nessas partes destacadas aqui, tá, gente, que é em negrito, que é o foco aqui de cada conceito. Então, a exterioridade é o fato de que, olha lá, aquele comportamento que todo mundo faz, dentro daquela sociedade, ou a grande maioria faz, não surge dos indivíduos, é exterior aos indivíduos. Ou seja, ele aprende de fora, né? Ele absorve um comportamento que é fora dele, né? Ele não desenvolve por conta própria. Segunda característica para a gente identificar o fato social: generalidade. Ou seja, o comportamento se apresenta de maneira generalizada na sociedade. Ou seja, todos ou a grande maioria, né, das pessoas daquela sociedade praticam, né? Exemplo simples e bobo aqui da nossa sociedade. Todo mundo usa roupas, né? Anda de roupas. Né? Por quê? A gente pode teorizar a respeito do porquê, mas que é uma regra social, né? Todos ali entendem que vestir-se é algo, dentro da nossa sociedade, é algo importante. Faz parte das regras de convivência. Se a gente pegar uma sociedade indígena isolada, por exemplo, muitas vezes a regra da vestimenta, o corpo nu, não é um problema dentro dos costumes daquela sociedade, dentro das regras daquela sociedade. Né? Como quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que se espantaram, se assustaram com isso. Está lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Ivan. Oi. Uma pergunta. É que se eu esperar até o final eu esqueço. Quando o comportamento não se origina no indivíduo, é um fato social, considera um fato social. Mas e se o indivíduo, tipo assim, tiver um comportamento ou uma ideia que venha dele, não é considerado um fato, né? Não, a não ser que a ideia dele se institua e todo mundo comece a fazer aquilo. Aí se torna um fato. Aí vai ser um fato. Mas até não passar para terceiros não é. Exatamente. Tá. Perceba, o Durkheim está colocando aqui que para a gente identificar o que é e o que não é, tem que atender essas 3 regrinhas aqui que eu estou falando. Primeiro, tem que ser exterior, então mas não só... Então as 3 tem que estar inclusa. Exatamente, as 3. Exatamente. Se passar pelo filtro das 3, é fato social. Se não, aí a gente tem que ver caso a caso, mas provavelmente não vai ser um fato social. Entendeu? Uhum. Aí passou aqui, ó, no checklist, no teste das 3, pode bater o martelo que é um fato social. Certo? Então, primeiro, o comportamento exterior, né? Mas muito boa a sua dúvida. Né, pra gente entender aqui, que porque tem que atender as 3 assim, características. Porque, tipo assim, quando tu falou, eu imaginei que se chegasse a, tipo assim, até 2 era considerado, mas não é, só se tiver as 3. Sem exceção. Ok, entendi. Exato. Obrigada. Tem que ter as 3. Então, peraí, deixa eu voltar aqui pro slide. Tá. Então, o que é que vai ter, o que é que vai fazer? Já vou encerrar, tá, gente? Que a gente tá já estourando o horário aqui. Então a gente vai ter, olha, pra passar, pra gente dizer assim, bater o martelo e dizer é um fato social, tem que passar nesses 3 testes aqui. É um comportamento exterior ao indivíduo? Sim. É um comportamento geral, ou seja, todos na sociedade, ou a grande maioria, pratica isso? Ok, segundo o checklist. E terceiro que é a generalidade. Então, exterioridade, exterior ao indivíduo. Generalidade é generalizado, ou seja, todo mundo faz. Coercitividade. O que é isso? O que é que quer dizer isso? Coercitividade vem de coerção. Coerção a gente pode entender como correção, né?
simplificando, a gente pode entender coerção como correção, ou seja, é uma medida de você corrigir os indivíduos, muitas vezes reprovando ou punindo o indivíduo. Certo? Então a gente, quando é criança, por exemplo, que a gente está aprendendo a viver em sociedade, os adultos sempre falam, né? Ó, não pode, não faça isso, né? Vai ficar de castigo, é uma coisa feia, ou seja, uma reprovação, uma sanção, né? Uma punição para que aquele indivíduo se adeque ao comportamento adequado, né? Então, olha lá, coercitividade, o meio social, olha a definição da coercitividade, o meio social força o indivíduo a aderir ao comportamento por meio de reprovações ou sanções a quem não o pratica, né? Ou quem pratica algo fora, né, que é reprovado pelo meio social, também vai sofrer a coerção, né? Daí a coercitividade. Então, pega a característica lá, o comportamento que você quer analisar. Ele é exterior ao indivíduo. Ele é generalizado, né? A grande maioria das pessoas praticam. E ele é coercitivo, ou seja, os indivíduos normalmente são impelidos a fazer aquilo, né? São conduzidos a fazer aquilo, seja por uma reprovação ou sanção, né? A reprovação pode vir desde de uma ridicularização ou um olhar, né, negativo, né? Ou até mesmo uma punição de fato, né? Aquele indivíduo, a gente vai ter os casos aí extremos do indivíduo que sai dos limites do comportamento considerado adequado, ele é punido, ele vai ser preso, né? Enfim, ele pode ter, em caso limite, até ter a sua vida tirada pela sociedade, né? Pelo que a sociedade estabeleceu como regra do que não se deve fazer, né? Então tem diversos níveis de coercitividade, né? Desde o olharzinho ali maldoso, da piadinha, da repreensão verbal, até, em alguns casos, alguns países, alguns lugares, pena de morte, né? São graus e graus de coercitividade para que aquele indivíduo ele se adeque ao comportamento considerado, digamos assim, aceitável pelo grupo, aceitável pela sociedade. Certo? Então, para a gente fechar aqui, exemplos de fatos sociais. Os melhores exemplos de fatos sociais são presentes nas instituições sociais. Ou seja, aqueles espaços nos quais a gente aprende as regras e convive dentro da sociedade e vai absorvendo essas regras sociais, né? Então a gente vai ter aí a família, né? A educação, né? Que ocorre inicialmente por meio da família, o trabalho, a religião, a moralidade, né? Então a educação que ocorre inicialmente por meio da família, o trabalho e a sua dinâmica social, a religião que insere o indivíduo em um conjunto de crenças compartilhadas em um determinado coletivo, a moralidade que impõe aos indivíduos noções de justiça e dever para que ele conviva em sociedade, né? Então todas esses elementos aqui são elementos que são essencialmente sociais. Portanto, eles são fatos sociais. Ou seja, porque todos Eu tenho uma pergunta. Todos esses elementos eles vão moldar o indivíduo a um determinado coletivo, a uma determinada convivência coletiva, certo? Seja no âmbito do que ele deve fazer, da crença que ele deve ter, no que ele vai acreditar e no que ele deve fazer e não deve fazer, certo? Vá lá, pode perguntar. Sim. Por exemplo, um grupo de pessoas que a da sociedade está à margem dela e as pessoas geram o coisa que tu falou da reprovação da sociedade. Sim. Que vai levar a sanção a algum tipo de, que nem tu falou, por exemplo, que nem o sistema carcerário, que é um sistema de correção, né? Porém, se as ações dessas pessoas
As pessoas só fazem o que elas fazem por conta da sociedade, porque que os indivíduos são punidos e não a sociedade que causa que faz com que ela tenha esse tipo de ação. Entendi. Então, essa é uma questão muito polêmica, na verdade, né? É uma questão que é discutida até hoje. Até que ponto aquilo que o indivíduo faz é uma escolha individual, ou até que ponto ele absorveu aquele comportamento com o grupo, né? Então, o que a gente tem como parâmetro, que se desenvolveu como parâmetro dentro da sociedade, foi estabelecer esse conjunto de, por exemplo, a gente vai ter duas coisas, a própria moralidade, que vai impor aquele indivíduo, digamos assim, vai fazer com que aquele indivíduo absorva a noção de dever e de justiça, ou seja, o que eu devo e o que não devo fazer, o que é justo e o que não é justo que eu faça. Então, a partir desse momento que o indivíduo ele aprende isso, e ele absorve isso, e ele pratica isso, né? Ele, de certo modo, ele vai conseguir conviver de uma maneira um tanto quanto harmônica com a sociedade. A questão é, na sociedade a gente tem uma série de injustiças, né? E muitas vezes esses indivíduos eles vão se sentir injustiçados e eles vão cometer muitas vezes ações contra a ordem social, que vão de encontro à moralidade, muitas vezes por entenderem que existe uma noção de injustiça dentro da sociedade. Vocês já assistiram os filmes um personagem que demonstra muito isso, é o próprio Coringa, né? Se vocês assistiram aos filmes do Batman, né? Ele entende, ele é um grande crítico dessa hipocrisia da sociedade, né? Ele pega o exemplo lá do Harvey, né? Que era um grande promotor de justiça, se eu não me engano, e ele, um cara que acreditava realmente que estava fazendo justiça, que estava ali punindo os criminosos e fazendo o que era o dever dele, o correto, e ele vai lá e ele simplesmente implanta o caos dentro da mente do Harvey, né? Ele começa a usar, mostrar como que a sociedade age muitas vezes de uma forma hipócrita, ou seja, é importante ter as regras para que as coisas corram bem, é importante ter as regras para igualar as pessoas, só que as pessoas não vivem coisas iguais e a vida não tem a mesma justiça para todo mundo, né? Então muitas vezes isso faz com que os indivíduos ajam de uma maneira criminosa, mas a partir daí, e isso de certo modo teve o livre-arbítrio do indivíduo. Ele entende que a sociedade é injusta e ele escolhe fazer o que não é considerado correto como uma maneira de fazer a justiça dele. Só que ele vai ter que encarar a justiça instituída dentro da sociedade, né? Então, de um certo modo, assim, porque é isso, a moralidade ela tem que funcionar de uma maneira universal para todo mundo. A ideia é essa, a ideia de um sistema punitivo é exatamente esse. Só que a gente sabe que na prática as leis e as regras não se aplicam da mesma forma para todo mundo. Mas a questão é, dentro dessa realidade, será que faz sentido então eu mudar as regras para todo mundo? Significa que eu vou fazer as regras de acordo com a situação de cada indivíduo? Entende? Essa é a questão. Se as regras foram feitas para funcionar, elas têm que ser aplicadas a todos. Isso é justiça. A partir do momento em que eu relativizo a justiça e coloco a justiça ao caso de cada indivíduo, boto aquela expressão, né? Vocês já ouviram 2 pesos, 2 medidas, né? E isso se torna um conceito muito problemático dentro da noção de justiça da sociedade, né? Então é uma discussão muito grande aí que existe por conta disso, né? Tem até não sei se vocês já assistiram, mas um anime que é muito bom, chama Death Note. Vocês já viram? Que ele questiona exatamente isso, né? Até que ponto um indivíduo ele pode decidir fazer justiça por ele mesmo, né? Julgando e definindo a todos, né? Seria interessante se um indivíduo tivesse tamanha concentração de poder, né?
Então até a justiça é uma coisa coletiva e que vai depender de uma certa disputa ali dentro da sociedade, né? Aqueles que têm o poder de fazer a justiça. E a gente tem vários problemas dentro da justiça, né? A área do direito aí enfrenta vários problemas, várias contradições, etc, né? Mas a grande questão é viver sem regra alguma e sem nenhum senso de justiça ou moralidade certamente traria uma vida pior a todos do que a vida hipócrita que a gente já tem com as regras. Entende? É meio que dois pesos, duas medidas. Não tem uma solução perfeita. E ainda tipo assim, pode corrigir o indivíduo e soltar ele na mesma sociedade, porque ela não foi alterada, tentaram alterar, tipo assim, o indivíduo. Porém, a justiça é aplicada por pessoas dessa sociedade que comete as mesmas coisas que fazem as pessoas entrarem pelo caminho. Ai, pera. Embola um pouco a cabeça mesmo. É complicado. Mas enfim, é uma coisa que a gente vai amadurecendo, né? Ainda são questões, pra mim também, já pensei, já refleti várias vezes sobre isso, mas é isso. Tem problemas que são complexos dentro da nossa sociedade, dentro do estado de civilização que a gente chegou até aqui, né? Que são complexos. Tem coisas sem as quais que funcionam de uma maneira muito ruim, mas é o que se tem. Não existe solução perfeita para tudo. Então, talvez o que a gente tenha que pensar é nas melhores formas de aperfeiçoar as coisas que nós temos e torná-las mais justas possível, né? Então é mais ou menos esse o processo. Mas enfim, essa discussão é muito boa, mas a gente já está se encaminhando aqui, né? Não sei se vocês vão ter outra aula aí. A gente já está ultrapassando aqui, né, o nosso tempo. Se vocês tiverem disponibilidade de continuar, não tiverem outra aula agora, a gente pode continuar, estender mais um pouco aqui. Se não, né? Mas por hoje a gente fica até essa parte aqui, encerra nessa parte aqui de exemplos de fatos sociais, né? E aí, a partir da próxima aula, a gente já vai abordar a questão da metodologia do Durkheim, certo? Como estudar os fatos sociais, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ter 2 aulas para cada autor, certo? Então, a gente para aqui no Durkheim, na aula que vem a gente conclui, depois a gente vai começar o Marx, certo? Ivan, esse negócio, tipo assim, de definir quais são os fatos sociais. Peraí, deixa eu pensar de novo aqui. Peraí. É que eu fui pensar no que a gente tava falando antes, mas eu ia falar outra coisa. Peraí. Peraí. Certo? Então, para hoje foi isso aqui. O que é que a gente viu na aula de hoje? O Durkheim, né, a gente fez a introdução do Durkheim aqui, a concepção dele de coesão social, da sociedade se impor ao indivíduo, moldar o indivíduo, né? Que justamente acontece esse processo por meio dos fatos sociais, que para ele é o objeto de estudo da sociologia, certo? Aí eu trouxe aqui o que é que são esses fatos sociais, as características dele, e aí para ser um fato social, talvez é o que você queira perguntar aí, tem que atender essas 3 características: a exterioridade, generalidade e coercitividade, certo? Olha aqui, as características dos fatos sociais. Não, é tipo assim, ó, ele fez as características, né, observando a sociedade. Sim. Tá cortando um pouco, Então, viu, o seu áudio. Então, gente, eu tô tirando os prints aqui da chamada, viu? Vá, mas pode continuar. Tipo assim, quando a gente vê a história, tipo assim, de outras sociedades, bem antes da nossa, já existia um tipo de padrão. Então, o que a sociologia faz é pegar esse padrão e enxergar dentro do meio que aquele padrão acontece, né? Isso, é entender como aquele padrão se formou e como ele funciona. É essa a ideia da sociologia. A gente tem diferentes isso nas sociedades que, tipo assim, já estavam desenvolvidas.
Por exemplo, ele era o quê? Ele era da Inglaterra? Ele era inglês? Francês. Durkheim era francês. Francês. Eita. Ele vivia numa sociedade industrial já moderna, europeia. Pronto, né? pronto. Então, numa sociedade industrial. Que tem todo aquele rolê que todo mundo já sabe da questão da industrialização e não sei o quê. Só que, e como fica a sociedade que não tem essa coisa da industrialização? Tipo, uma aldeia, por exemplo. Boa o padrão questão. vai ser diferente. Vai. Essas mesmas coisas, esses mesmos três vão se aplicar. Os mesmos vão se aplicar para os fatos sociais. As mesmas coisas vão se aplicar. O fato social é um fato social independentemente de em que tipo de sociedade ele esteja. Mas é muito boa a sua pergunta, que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Ele vai identificar que os fatos sociais, de acordo com como são os fatos sociais, eles vão definir tipos de sociedades diferentes, que é o que ele vai chamar de tipos de solidariedade. Então ele vai chamar aqui, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Ele vai dizer da solidariedade mecânica e da orgânica. Então ele vai pegar aqui, tá vendo o que você falou aí? Ele vai dizer que a solidariedade mecânica é para sociedades, ela ocorre em sociedades simples, enquanto que a solidariedade orgânica ocorre em sociedades complexas, industriais, modernas, etc. Certo? Então a gente vai ver isso na próxima aula. Ele vai diferenciar, sim, a maneira como as pessoas se conectam, os fatos sociais funcionam, né, dentro de cada tipo de sociedade. Só que as características dos fatos sociais continuam sendo as mesmas. Para você definir se é fato social ou se não é, continua tendo as mesmas regrinhas. Exterioridade, generalidade, coercitividade. Certo? Tá bom. Ok. Então, gente, por hoje é isso. Espera aí. Podem sim. Muito obrigado pela a aula de hoje aí, as perguntas, a participação, principalmente aí, Poema. Muito boas perguntas que você fez, a participação aí. Tá? E é isso. Para a próxima aula a gente conclui o Durkheim e eu vou passar já uma avaliação para vocês sobre Durkheim, tá? Tá? Vou passar aqui vou postar na página lá na nossa sala de aula virtual as próximas atividades já. Fiquem atentos, ok? Então, por hoje é isso. Um grande abraço a todos e até semana que vem.